Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a série de frutas do professor Marcos Venelli e hoje, como vocês estão vendo aí, pintaremos um caju. O professor deixou o fundo previamente feito e agora ele está fazendo ali as folhas do cajueiro com o verde inglês misturado com um pouquinho de verde versê. É isso, né, professor? Isso. Perfeito. Atendendo a pedidos, tá? Por isso que nós vamos fazer o cajueiro, o caju aí para vocês. Vou mesclar um pouco de amarelinho também para dar uma queimada assim nas cores, tá? Não ficar Tá só bom. verde a folha. Legal, jogar um amarelo indiano, né? Dá a impressão que ela fica mais assim, amarelada, bem Ok. envelhecida. Esse é o esquema de fazer um fundo, né? Bem caprichado, com as cores ali combinando, mas bem mesclado para depois poder entrar com as luzes e dar um efeito legal. Você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve aí no canal, aqui fazemos vídeos semanalmente, tanto eu quanto o professor Marcos Venelli, abordamos vários temas, florais, casaril, marinha, paisagens, rosas, quadros de estudo, quadros para passar o tempo, enfim, todo tipo de tema aí para vocês e tudo passo a passo, hein? Essa daí você já deixou mais um verde, né? Deixa mais pro verde. Legal, show! Essa aqui também vou dar uma amareladinha. Tá bom. Detalhe, tá, pessoal? Eu vou deixar a foto do risco dessa tela, também a foto da tela, na aba da comunidade aqui no canal. Então, quando você estiver no canal, tem lá as abas de playlist, vídeos, short vídeos e tem uma escrito comunidade. Você clica ali, você vai encontrar várias fotos, além dessa que eu vou deixar, sempre ali dos passo a passo para vocês poderem fazer. Olha que bonito ficou essa folha, hein? Uma folha mais larga, né? É um fundo, né? Por Mas enquanto o fundo, né? Até porque a folha do caju ela é meio arredondada assim, ela é mais larga, né? perfeito. Tá bem fiel ao que é a folha, né? Assim. Uhum. Detalhe, tá, pessoal? Essa é uma obra autoral, porém a referência, né, para fazer o caju, o professor buscou em fotos do Pinterest, mas a disposição do caju na tela é autoral. O professor não copiou de uma outra tela, ele viu ali uma referência natural e está fazendo aqui pra gente. Limpar bem o pincel para não ficar. Aqui nós temos o fundo já pronto. Perfeito. Só dar mais umas nervurinhas. Com verde versê, né? Isso. Bacana. Agora a gente vem com o claro. Verde inglês. Pega um pouco do amarelo, tá? Amarelo cádmio. Uhum. E o branco. Verde inglês, amarelo, cádmio e branco. Beleza. Aí eu venho com um cortinho Ok. e começo A puxar a luz. a puxar a luz do centro para fora. Tá bom? Note que eu comecei mais no meio aqui, ó. Uhum. Aí vem gastando, né, A tinta na a tela, tinta, né? assim, a luz, ó. Tá, Ela fazendo dá- um degradê, Ela né? dá esse degradêzinho. Legal. E aqui ao contrário, ó. De fora para dentro. E aí você já deixa essas marcas como se fossem umas nervuras, né? Sim, já fica aqui essa parte de sombra. Perfeito. Muito bom. Mesma coisa. Tá? Aí na parte clara vai jogar verde inglês, amarelo de cádmio e branco. Por mais tinta. Uhum. Pincel carregado, ó. Tá? Porque o fundo já tá servindo De de base. base já para misturar esse claro, né? Uhum. Lembrando, pessoal, o professor está pintando molhado no molhado, né? Então, se não carregar o pincel de tinta, não cobre a área que ele precisa ali para dar o efeito. Faz uns
cortinhos também. Esses cortes aí são fundamentais, né? Olha lá. Como ele já deixa a folha... Mesma coisa daqui, né? A gente dá uma luzinha assim de fora pra dentro, aqui em cima também. Legal. Mas vamos definir mais para ela sair daqui do fundo, né? Uhum. Não misturar ali com o fundo. Vou jogar mais uma luz aqui, ó. Aqui no vídeo tá bem separado, viu? Tá, né? Tá sim. Como a gente fica perto, né? Que nem eu digo, né? Sempre. Às vezes não percebe muito, né? Que aqui você não tem aquela opção de ficar se afastando a todo momento, né? Como tá gravando. Vamos jogar aqui também uma luzinha nessa. Beleza. Ó, ficou show, hein? Muito bom. A gente percebe a mistura nitidamente ali do amarelo, né, indiano que você tinha jogado, com aquela outra parte de cima ali mais verde. Muito bom. Vai na misturinha de novo do Só verde vou fazer inglês, amarelo e branco. O recorte aí. Um recortezinho mais aqui para dar um contorno na folha, ó. Aham. Para ela aparecer mais aqui as beiradas. Tá bom. Muito bom. A sombra ali na curva, né? Como eu sou teimoso, eu gosto de caprichar um pouco mais. Não, tá ótimo, Venelli. E tem que caprichar, né? Assim a pessoa pega... Os colegas aqui pegam todas as informações necessárias. Ó. Ficou muito bom, hein? Ficaram meio dobradas as folhas, ficaram muito legais. Agora eu vou começar com o fundo Do caju. da polpa, né? Que no caso, todo mundo diz que a gente há anos, a gente ia morrer e não sabia, né? O quê? Que a fruta, na verdade, é a castanha. E não essa polpa. parte é a polpa. Isso, que essa parte aqui é o que segura a fruta. Eles falam que o fruto está aqui na castanha. Eita, aí sim, hein? Então você acabou de contar uma novidade para mim que eu também não sabia. Eu como a castanha de caju, mas para mim a castanha era só um apêndice. Que essa é a fruta, né? Que legal. Bacana, hein? Não sabia não. Espero que eu não esteja falando dele, mas eu pesquisei não. uma época aí e eles falaram que na verdade o próprio nordestino lá, o pessoal do Nordeste sabe disso. Conhece mais, né? Porque o maior cajueiro tá por lá, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Enquanto você vai fazendo o fundo com o amarelo de cádmio, Isso, é isso? amarelo cádmio. Eu vou jogar o amarelo cádmio, vou até pegar mais aqui. Aqui tá falando, ó, gente, na internet. O caju é muitas vezes tido como fruto do cajueiro, quando na verdade trata-se de um pseudofruto. O que entendemos popularmente como caju se constitui de duas partes. O fruto propriamente dito é a castanha, é o seu pendúculo floral. O pseudofruto, um corpo periforme, amarelo, rosado ou vermelho. É isso, parabéns, Marcos Renato. Ainda bem que eu tô formado. Tá bem formado mesmo. Então, só vou pedir para você não entrar muito na frente da... Eu já tô na frente do Já, quadro. mas pode ir um pouco pro lado. Não, agora tá bom. Onde você tá bom. Você tá jogando um pouco, você jogou amarelo de cádmio claro e agora tá jogando amarelo indiano. Eu misturei um pouquinho porque ele tá muito clarinho. Tá bom. Pra dar um amarelo mais... Pra dar uma escurecida. escurecidinha. Show de bola. Pelo menos aqui na parte de luz eu vou jogar mais amarelo, tá? Porque o amarelo é complicado, né? De cobrir depois, né? Deixa eu falar mais uma informação sobre o caju também. O cajueiro de Pirangui. Pirandi é uma árvore gigante localizada na praia de Pirangui, no norte do município de Parnamirim, a 12 quilômetros do sul de Natal.
capital do estado brasileiro do Rio Grande do Norte. Esse é um dos maiores cajueiros. Eu acho que é o maior do mundo, né? Olha que legal, agora você jogou o que aí? Laranja. Laranja, show Eu tô de bola. começando com alaranjado, Uhum. tá? Pra começar a fazer as sombras. Ah, e já aquele formato característico, Já né? vou formando aqui assim, ó, Perfeito. na parte dele de sombra, né? Puxando essas cores. Uhum. Pode ver que eu deixei um pedaço aqui mais Sem tinta, né? sem tinta, para ficar amarelando muito, né? Ó, não ficar Ah, amarelando, não, sim. misturando, né? No caso, Perfeito. porque o amarelo é. É fundamental, vai ser a maior parte dele aí, né? Aí você já aproveita com o pincel ali bem rente onde está o risco, né? Sim, ó, Para misturando com o fundo da tela. já vem fazendo contorno aqui, ó. Bom, hein? Já vai ficando a Por que sombra. a gente faz assim, já misturando com o fundo? Para ela dar aquela impressão de. Meio assim. Não fica aquela coisa colada, né? Uhum, como se estivesse fazendo parte ali da... Isso, é uma. Dá uma continuidade assim atrás, né? Assim, Uhum. não fica aquela coisa coladinha. É, se você faz muito... Você não mistura, né? Parece que você pegou um selinho e colocou ali, né? Sim, parece que foi A gente sempre fala isso, A fruta disso, foi né? recortada e colocada no fundo, né? Perfeito. Aí faz um contorno em volta também, vai deixando a parte mais clara ali no meio, ó. E a gente já começa a ver ali aos poucos, né? Pelo fundo. Ó, e vai fazer, moldando Uhum. o formato da fruta. Ó, com muito cuidado para não ficar misturando as partes, tá vendo? Tá. Vai suavizando ali, né? Muito bom. Bonito, hein? Depois aí vai vir mais cores agora, eu vou começar a jogar vermelhos, né? Uhum. Primeiro eu vou definir um pouco mais. Acho que eu já vou começar com esse vermelho francês primeiro. Tá, que é um vermelho mais claro, né? Sim. Ó o recorte que o professor faz, pessoal. Bem com o canto do pincel, depois ele vira o cantinho do pincel e vai pincel. esticando, ó. Que cor bonita. Ó, bem assim, com o pincel, a tinta de um lado só. Uhum. Bem penteando em cima do amarelo, tá? E acompanhando o formato da fruta, né? Sim, Da polpa, na verdade, porque a fruta é a castanha, né? Agora eu aprendi. isso. Olha. Que bonito. Mais vermelho ali em cima. Nossa, que legal. Já vai ficando bem leve, já vai ficando o formato certinho ali do caju. Uma aula de luz e sombra aí. Agora aqui. Aqui ele tem uma profundidade aqui, né? E aí eu vou ressaltar. Ele tem uma profundidadezinha aqui, ó, que eu vou ressaltar depois, tá? Aí, Tá bom. Por hora você já só vai fazer o recorte, né? só. Legal. Trabalhar com esses tons não é fácil, tem que tomar muito cuidado para não misturar, né? Amarelo com vermelho. Se não contamina, vira uma cor só, né? É, senão começa a ficar tudo misturado, aí não dá, né? Eu vi que você limpou o pincel, aí você Dou uma voltou a mexer no limpadinha, amarelo. Uhum. Torna a colocar mais amarelinho, onde preciso, ó. Tá. Tem que trabalhar com a mão bem leve, pessoal, para pintar molhado no molhado assim, com esses tons. E suavizar, né? Esticar bastante a tinta, não apertar muito o pincel na tela. Deixar a tinta sobrando um pouco. Porque para trabalhar com amarelo, com laranja, com vermelho, molhado, tem que ser dessa forma. Olha lá. Mão bem leve, porque a tinta está super molhada, tá? Uhum. Vamos
invadir um pouquinho mais aqui, com um pouco de laranja, misturado no amarelo. Eu tô falando meio baixo, né, Marceneiro? Mas Tá um pouquinho, mas tá tudo bem. Hoje tá silêncio aqui, vai dar para captar legal a sua fala. dá, né? Dá sim. Hoje estamos numa noite chuvosa aqui em São Paulo. Não é aquela chuva forte, mas é aquela chuva torrencial, né? Então, vim aqui gravar no ateliê do professor. Vim debaixo de chuva. Ainda peguei um pouquinho de enchente quando estava vindo para cá, mas nada muito grave. As ruas de São Paulo aqui é sempre assim, né? E essa área que eu moro tem uma parte ali que enche, Ali embaixo da Na Avenida do divisa, Estado, né? Divisa em São Caetano aqui. sempre tem uma surpresa por ali, né? Então, vamos lá, né? Pois é. Agora você está pegando um pouco de óxido com Tô laranja. pegando um óxido Tá bom. com alaranjado, tá? Uhum. Eu percebi ali que você tá mudando o tom na paleta, vai ficar um laranja bem forte e transparente também. É que agora eu vou jogar sombra aqui, ó. Uhum. Ah, tá. Na parte de baixo, ó. Olha quanto que o professor demorou para chegar nessa sombra, hein? E muito importante ver também. Vou pegar um outro pincel mais macio, Uhum. cerda um pouquinho mais longa, Tá bom. para ir não arrancar a tinta nessa fase. A importância das cerdas também, né? Dependendo do que faz, né? Sim. Agora você Pus mistura- até um vermelho aqui, um pouquinho de vermelho Chinês. chinês aqui, ó, com óxido para não ficar muito vermelhão. Uhum. Muito bom. Tá vendo? A gente realça essa sombra aqui embaixo. É, você tá indo ali cirúrgico, né? Bem na curvinha ali embaixo, né? Sim. Essa mistura de cores que você fez agora ajudou demais, hein? Vermelho óxido com um pouco de vermelho chinês, um pouco de vermelho francês, um pouquinho de laranja, todas essas combinações aí, ó. Olha que realce legal que deu. Vermelho óxido transparente é uma cor sensacional. Para esse tipo de trabalho com os tons de amarelo é muito bom. Vou dar umas manchinhas mais vermelhinhas para realçar, porque ele tem uma casca do amarelo quase pro vermelho, né? Assim. Uhum. E Alguns são meio alguns vermelhos, são mais, outros depende, são mais amarelados, depende né? de como ele tá fase dele, né? Se tá mais maduro, se tá mais Verde. isso, mais verde. E eu gosto de suco de caju, hein? É bom. É, o caju é uma delícia, né? O suco. Opa, geladinho num dia de calor é muito refrescante. Ele puro, praticamente, eu acho que eu não sei se eu provei já. É, ele só é ruim quando ele tá verde, que ele amarra muito na boca, Ele né? amarra, isso. Agora eu já comi ele é bem suculento, é bom. É Ele muito madurinho, né? bom. Isso, a polpa dele ali é muito boa. E a castanha nem se fala, né? Tanto salgada quanto doce, torrada, ela é sensacional, né? Tem uma área aqui em São Paulo, pessoal, para quem é daqui conhece, quem não é, de repente, ficar conhecendo. Olha o guarda noturno passando. Essa área é chamada de zona cerealista. O pessoal chama, é uma área onde tem várias especiarias ali. O pessoal vende muito castanha de caju lá. Principalmente essas torradas com açúcar, caramelizada e tem salgada, enfim, é muito bom. Bonito, hein? Você realçou mais com amarelo aí agora, hein? Enquanto eu falava aqui da zona cerealista de São Paulo. Show, ó. Vai de novo fazer o cortinho ali. É bem, um trabalho bem de observação mesmo, né? Eu tô tirando o máximo que eu posso do natural ali. Uhum. Tem uma referência de uma foto. Aí tem umas nervurinhas assim. Sim. Tá muito bonito, Venelli. Muito bonito essa combinação de tons, o formato, tá perfeito, cara.
E o bom, pessoal, que aí se você quiser fazer um caju em cima de uma mesa, beleza. Você printa a tela aqui, ó. Vira, pronto, já tem um caju deitado. Ele está no pé ali, mas você pode fazer de qualquer forma. Aham. Mais escuro. Aham. Também dá com a mão bem delicada. Aham. Muito bom. Agora eu limpo o pincel e venho com uma luz. Já vai jogar uma luz ali Uma mais luz, forte nele, né? isso. Um pouquinho de amarelo com branco, não vou com branco direto. Uhum. É, nunca, né, professor? Primeiro faz o degradê da luz, né? Amarelo e branco, ó. O professor vai jogando luz ali. Da maneira como está a fruta ali à disposição, a luz vai vindo da esquerda para a direita. Referência aí técnica para vocês. E bem no ponto ali a luz, ó. Que legal, hein? Você já sabe que eu estou imaginando umas 2 gotinhas depois desse caju aí, né? Acho que vai pedir, né? Vai ficar bom, hein? Até numa dessas folhas aí que você fez também fica legal. Só arrumar aqui. Uhum. Exagerei no branco. Eu percebi. Só vai apagar ali. Pronto, já faz a correção. Pintura ao vivo. Não tem como. A gente está sempre corrigindo, é importante até para as pessoas verem também como a gente corrige, né? Isso acontece direto comigo também. Jogar aqui em cima uma luzinha também nessa parte. É, a casca do caju, ela é meio brilhante assim, né? Ela parece uma romã, né? Assim, É. um pouquinho. Ela tem esse brilho mesmo em cima. O professor deixando bastante tinta sobrando ali por causa da mistura, né? Como a gente sempre fala. É necessário para poder cobrir quando está pintando ao vivo. Agora eu vou vir para castanha. Beleza, vai pegar um pincel menor, né? Pegar um pincelzinho menor. Legal. Chatinho. Um Condor 441, número 8. Vou dar o paninho aqui, fazer uma limpezinha. Então vamos a castanha. Ela vai ser um tom de marrom. Tá bom. A gente pode usar o óxido, como ele já é um marrom avermelhado. A gente mistura com um pouco de ocre. Ok. Eu vou colocar um pouco do gris de paine para ver que tom que vai dar, se vai ficar um tom meio acinzentado, porque ela é um tom marrom acinzentado. Tá. Ó, aí eu acho que deu o tom que eu queria aqui, ó. Misturei com o branco, ó. Branco, ocre, Gris de paine, grisipane e o vermelho óxido ocre. e o ocre, Tá bom. tá? Tá ótimo. Com marrom acinzentado. Ó, que é a cor da castanhinha mesmo, né? Tá. Vem, faz o formatinho dela. Ok. Ali o professor só está preenchendo só o fundo, tá, pessoal? Sim, eu tô primeiro formando o A fundo castanha. dela todinho. Depois eu venho com as luzes e as sombras. Perfeito. Ali só a parte de preenchimento mesmo. Sim. Agora eu venho com marrom e gris de paine. Uhum. Ali na parte onde ela emenda na polpa, né? Isso, que aqui ela faz uma sombrinha, né? Assim. Uhum. E mesmo assim eu vou ter que vir depois Para emendar ela na para fruta, jogar né? ela como se ela tivesse enfiada por dentro aqui. Sim. Saindo. Porque senão ela fica só Senão sobreposta, parece que né? ela tá por cima. Perfeito. É o que a gente fala, de interligar as partes ali, né? Muito bom. Vai vir com branco. Na mistura que você já tinha Essa feito mesma anterior. misturinha. Uhum.
Legal. É a mesma mistura, só acrescentou mais branco, né? Acrescentei o branco. Aí eu venho formando essa partezinha dela. Ok. Depois E a parte em que ela mais, tá dobradinha ali, isso, né? mais uma partezinha gordinha aqui. E ela forma um C Uhum. invertido aqui, né? Porque no caso tá o C virado pra cá. Legal. E aqui no meio faz que nem uma emendinha assim. Agora Tá. é moldar ela assim pra deixar com bastante luz assim, ó. Tá. Vai vindo aos poucos, ó. Até chegar no centrinho aqui dessa viradinha, onde ela forma a luz, ó. Ah. Vai depositando a tinta ali na tela, né? Isso. E vem dando uma mescladinha, ó. E bem devagar, a mão bem leve, né, professor? Mão bem leve para ficar legal ali. Degradê. Que bonito, hein? Foi gastando a tinta ali. A curva, olha, sensacional. Agora um pouquinho de pele, Nápoles com branco. Isso, para dar mais uma luzinha. É uma luz não tão intensa, mas É necessária uma luz fosca, É. no caso, que a casca é fosca, né? Uhum. Formatinho ali ficou bonito, hein? Tá ótimo. Eu tenho que interligar a parte dele ali com a. Agora nós da vamos polpa, dar né? uma sombrinha aqui de leve, agora é cirúrgico. Limpou Pra o não- pincel, né, Para não professor? estragar o que está em cima. Sim, perfeito. Vamos ver se eu consigo fazer aqui essa emenda. Opa, lógico que consegue. Vou Pegou jogar. o frigipane com o óxido. Vamos ver se ao vivo eu consigo fazer isso. Faz ao vivo sim. Conheço profissional. Olha lá, bem de leve, pessoal. Ó, tira e só dá uma puxadinha, ó. Interliga a parte ali com o restante da fruta, da polpa. Olha que bacana. Tá muito bom. Como o professor falou, é cirúrgico, ele não pode esticar Não. essa tinta para cima. Aí usa um pouquinho do vermelho ali para dar uma sobreposição, ó, como se ela estivesse saindo ali de dentro da fruta. Perfeito. Perfeito. Um pouco de laranja. Ó, bem assim. Bem penteando mesmo. Ficou perfeito, Penteando. professor. Tá perfeito. Tá um caju pendurado aí. Tá faltando o cabinho dele lá em cima, né? Porque ele tá suspenso ali, ele não tá emendando, né? Com o restante da... Eu não sei se você já tinha visto, mas eu falei, deixa eu avisar. Depois você tem que fazer o cabinho lá na parte de cima, né? Ligando com as folhas ali. Não, tá perfeito, né? Essa profundidade que você deixou aí ficou sensacional. A parte mais difícil que tem, acho que é essa daqui mesmo. Sim. A castanha. Põe mais um brilhinho aqui. Tá. Não esquece de fazer o cabinho lá em cima, tá? Vou ficar meio de longe, né? Pra ver aqui o que eu tô fazendo, porque estou muito próximo. Dá mais um brilhinho aqui. Legal. Ah, sim, o cabo, né? Uhum. Com certeza. Às vezes você tá entretido na execução, acaba passando, né? E contra a regra tem que... Não, isso aí eu já...
automaticamente eu ia ver, que estava voando. Tava flutuando aí, né? Nossa, ficou muito bonito. Essa parte de baixo que você fez aí ficou perfeito. Fazer um tom de galho aqui também, um pouquinho do gris com óxido, né? Tá bom. Aí deixa eu ver. Ok. A luz ali no lugar certo. É muito bom. Legal, professor. Show, hein? Que caju bonito, hein? É óbvio que devem ter vídeos de caju aqui pela internet, né? Mas vou ressaltar que esse daqui ficou sensacional. Eu acho que deve ter, mas é muito de tecido. De tela. De tecido tem bastante, De isso é tecido verdade. tem muita pintura de caju. Vamos ver de tela aqui. Vou fazer uma pesquisa aqui, pintando caju em tela. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Enquanto você pinta, a gente pesquisa. Ó, já apareceu aqui pintando caju em tecido, quer dizer, tecido é mais Tecido recorrente. tem muito. Deixa eu ver, olha, tem sim, tela aqui tem uns cajus aqui, desenho, mas não tem muito não, hein? É mais pintura em tecido mesmo, que também é uma forma de arte sensacional, mas em tela... Em tela, até hoje eu tem não pouco. vi assim que Tem faça pouco. caju assim. Você jogou uma luz ali na curva dele? Jogou, né? De leve. Eu tô fazendo alguns galhos aqui assim. É que eu me distraí ali para fazer a pesquisa. Não, pode ficar tranquilo. Tô fazendo uns galinhos assim, ó. Tá. Para dar um pouco mais de movimento, Por né? trás, né? Legal. Ele tá assim, preso num cajueiro, né? Na árvore, né? Uhum. Tá incrementando um pouco mais o fundo, né, professor? Sim. Muito bom. Sensacional. Agora, como você diz, né? Que é O gran finale? gran finale é a gotinha, então... A gota, ela ajuda a enriquecer mais ainda a obra, né? Ela enriquece, né? Dá uma... Quando eu dava aulas, sempre o pessoal pedia as gotinhas no final. Ah, professor, vai fazer as gotinhas e tal. Não vamos encher de gotinha, mas vamos fazer sim. A gotinha é mais para dar um charme, né? Sim. Gota de orvalho. Olha lá, o professor faz os dois. Sombra, sombra, depois luz e luz. Vai colocar 3 gotinhas ali, ó. Essas são as partes da sombra. Agora, sutilmente, vem a luz na parte de baixo. Tem um amarelinho aqui para dar O realce, né? Olha lá. Na parte de baixo, vai fazendo a outra. Essa sequência, ela é um pouquinho mais escuro. fantástica. Sim, tá mais a sombra, né? E agora vem aquele pinguinho de tinta branca, que é a luminosidade na superfície da gota e que faz toda a diferença. Aí a gota, pum, pula da tela. Olha lá. Bem suave, bem sutil. Olha lá, pessoal. Sensacional. Parabéns, Venere. Mais um quadro finalizado com sucesso numa tela 20x20. É bom lembrar também o tamanho da tela. Vê se está aprovado, seguindo o nosso ritual. No afastamento. Olhada na câmera. Ficou nota 10. Pessoal, mais uma vez,
chegamos ao fim de mais um trabalho aqui no canal. Já estamos com mais de 260 vídeos aqui para vocês, hein? Só que nós precisamos da ajuda de vocês mais do que nunca para o canal continuar crescendo. Não tem como a gente crescer sozinho a não ser com a ajuda de vocês. Então, compartilhe esse conteúdo, copiem, joguem nas redes sociais, reproduzam. É para isso que nós trabalhamos aqui para vocês e precisamos muito do engajamento de todo mundo. Beleza? Ajude-nos compartilhando os nossos vídeos e falando do nosso canal para todo mundo. Aqui fazemos tudo com muito amor e carinho para vocês. Um beijo, um abraço, até a próxima, pessoal, e como sempre, valeu!